Glórias a Deus. Cumprimento a todos os irmãos presentes e os irmãos de casa com a paz do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Deus esteja com cada um dos irmãos, para que possamos estudar a palavra de Deus, possamos compreender aquilo que Deus espera de nós e assim então podermos nos aproximar mais dele e obtermos a felicidade, a paz, a bênção que nós queremos alcançar. E para isso, convido os irmãos a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Romanos. Abra a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6 e versículo 1. Livro de Romanos, capítulo 6 e versículo 1. Oh, glória a Deus. Deus escuta as nossas orações, mas Ele espera também a mudança de atitude, mudança de pensamento, de comportamento, que nós venhamos dizer que amamos não apenas só em palavras, mas em ações, em gestos, né? Que os nossos gestos, nossos comportamentos venham demonstrar isso. E é o que nós vamos ver aqui, Romanos capítulo 6 e versículo 1, né? Que assim nos diz. Olha só que texto lindo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em nome de Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Também isto, que o vosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Olha só o versículo 16, esse mesmo capítulo. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas a graça de Deus, que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertos do pecado, diz o versículo 18, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vós envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e para o fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Oramos ao Senhor. Altíssimo Deus e amado Pai, te damos graças por tudo.
venha guiar nosso coração, nossa vida, para que a tua vontade venha a ser feita no nosso dia a dia, na nossa casa, nosso lar e aqui dentro da tua casa. Que aqui o teu Espírito, o teu poder, a tua luz possa libertar, transformar e abençoar a cada coração e vida, para que não venham continuar sendo servos do pecado, mas possam se tornar servos de Deus. Te damos graças por tudo, nas tuas mãos estamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Quem sabe você ouvindo a primeira vez esse texto, você acredite que ele seja um tanto confuso, difícil de compreensão, mas não é, um texto bem simples. Vamos falar um pouco sobre isso. Veja que aqui o texto ele se divide praticamente em duas partes, né? Ele demonstra o ato da conversão, o ato da mudança, que deve existir na nossa vida. Quando a gente fala em se converter, não é se convencer. Né? Há pessoas que se dizem crentes, mas não são. Há pessoas que têm o título de crente, não são. Porque falam uma coisa, mas as suas ações são contrárias àquilo que temos aprendidos que é o justo, que é o correto. Examine-se o homem a si mesmo. E quando nós percebemos, quando nós enxergamos que nós estamos dizendo uma coisa e estamos agindo de outra, não estamos sendo coerentes, não estamos sendo sinceros para conosco mesmo. O texto ainda ele fala aqui no primeiro versículo, né? Lembra daquele versículo que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Esse versículo ali é o versículo 20 aí do capítulo 5, um pouquinho antes ali, né? Aí o apóstolo Paulo ele faz a seguinte colocação, né? Se onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, então eu vou continuar pecando para ter mais o poder de Deus? Quer dizer então que quanto mais eu pecar, mais servo de Deus eu sou? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus? É isso? Não. Não. Mesmo tendo crentes que se auto-justificam, têm as suas explicações, têm os seus motivos, têm as suas ideias, né? Têm as suas particularidades. Quem sabe você de casa sabe que está errado em alguma coisa, mas continua fazendo e tem bons motivos para isso. Tem boas ideias para isso, tem boas justificativas para isso. Porém, o que nós estamos vendo aqui nesta noite, que as tuas justificativas para nada servem. As suas explicações para nada servem. Porque não está se dizendo para isolar o pecado. Está se falando para morrer o pecado. Sabe que tem cristão que ele simplesmente isola o pecado. Né? Como você tem aí na sua casa várias peças, a sala, a cozinha, o quarto. Né? Então, chega na hora de dormir, você vai para o quarto. Chega na hora de olhar televisão, geralmente vai para a sala. Chega na hora de comer, você vai para a cozinha. E tem crente que faz a mesma coisa com Deus. Né? Quando ele tem uma necessidade, ele vai dobrar o seu joelho e fazer as suas orações. Quando ele quer servir a Deus, orar, ele vai lá para o seu quartinho de oração e busca e agradece a Deus. Mas de vez em quando também ele vai lá no quartinho do pecado, se diverte bastante, porque depois ele pede perdão, se arrepende, chora aos pés de Cristo e Deus o perdoa. Né? E assim ele vai vivendo a sua vida. Ora ele está lá no quarto da necessidade, outra hora ele está lá no quarto buscando a graça de Deus, e outra hora ele está lá no pecado, agindo de forma incoerente, escandalizando o evangelho pelo seu comportamento, agindo de forma inadequada, porque gosta dessa vida. Não quer se converter. Ele não quer que o pecado morra. Não, de forma alguma. O pecado não é tão ruim assim. Tem gente que diz que o diabo não é tão ruim assim, que a gente que exagera. Morre com ele para te ver. A questão que nós temos que perceber é o quanto Deus é bom,
o quanto Deus quer a tua felicidade, o quanto Deus quer a tua alegria, o quanto Deus quer a tua paz, o quanto Deus quer que você tenha uma vida que vale a pena ser vivida, o quanto Deus quer que você tenha felicidade e paz no teu dia a dia, o quanto Deus quer transformar aquilo que incomoda a tua vida e a tua paz e te dar momentos de felicidade, momentos de prazer, momentos de alegria. Dificuldades, lutas a gente tem ao longo da nossa vida. Tem momentos que nós temos aquela grande força de dar uma entradinha no quarto do pecado só para quebrar a cara de alguém. Sim, a Bíblia diz, ireis, mas não pecais. Tenha vontade de voltar para lá, mas não volta. Já fechou esse quarto do pecado, não quer mais estar lá, realmente quer ter uma vida com Deus, então passe a ter uma vida fora do quartinho do pecado. Veja que o texto, ele está dizendo, e fazendo a comparação com o batismo que você tem nas águas, que quando você se batiza nas águas, você não se batiza para a vida, você se batiza para a morte. Porque o batismo é a remissão dos pecados, ou seja, é a morte do pecado. E quando nós morremos para o pecado, ressuscitamos para Cristo. E as nossas ações, as nossas atitudes, não é de isolar pecados, não é de guardar pecados, é de fazer com que ele morra na nossa vida, que ele diminua, que ele desapareça, Não é que nem aquele, quando eu vou na igreja, eu não fumo, mas de vez em quando eu dou uma fumadinha, eu não sou viciado, apenas de vez em quando eu dou uma fumadinha. Não faça isso, não brinca com a tua fé, não brinca com Deus, Uma hora está dentro da igreja, outra hora está lá no bailão, não faz isso, Ou vai para um lado ou vai para outro, ou sirva a Deus ou sirva a Satanás. Você não pode estar em cima do muro, você não pode ficar brincando com o pecado como se ele fosse algo fácil de se controlar, fácil de se dominar. Assim como a pessoa que, por exemplo, era viciado em bebida alcoólica, por exemplo, e ela consegue se livrar do vício, nunca mais ela deve botar um gole na boca. Porque se ela botar um gole na boca, ela tem uma forte tendência de entrar para dentro da garrafa depois. Porque o pecado domina, não adianta você querer achar, mas eu consigo me dominar. Não, amado, tu não consegue se dominar, você consegue se iludir, é diferente. Você consegue se enganar, é diferente. Não guarda o pecado como se fosse algo útil para algum momento de grande estresse. Os momentos de grande estresse a gente resolve orando, clamando e buscando a Deus. Não é indo lá no pecado para se desestressar, como alguns dizem, É preciso nós conseguirmos lutar contra nós mesmos, lutar contra a nossa personalidade, lutar contra as nossas opiniões, ideias, para que o nosso coração ele possa, de fato, pouco a pouco, ir se voltando para Deus, Que diminua eu e que Cristo cresça em mim. Agora, não é uma tarefa fácil, é algo que você vai fazer de forma constante e gradativa, É igual aquele que quer se libertar de um vício, como nós estamos falando, porque o pecado é um tipo de vício, Que se materializa em diversas formas, seja na bebida, seja lá na área sexual, seja na questão de vestimenta, na questão de comportamento, no palavreado, Tem gente que cada 5 palavras, 6 é um palavrão, Tem que cuidar dessas coisas. Então a gente precisa ter domínio de nós mesmos para que esse desejo pecaminoso que é normal da carne possa pouco a pouco ir sumindo e morrer para a tua vida, até o momento que você não terá mais vontade com essas coisas, porque você encontrou outras muito melhores. Você começa a descobrir uma felicidade que Jesus tem para te dar. Você começa a descobrir uma alegria que Deus tem para te dar. Você começa a descobrir que a felicidade que Deus dá é eterna. A felicidade que o pecado oferece é temporária e momentânea. E por estar iludindo com esse conjunto de emoções que você está vivendo aí no quartinho do pecado,
você se sente tão alegre, tão feliz ali dentro, que a impressão que você tem que se você sair deste quartinho e ir para outro, a única coisa que te espera é sofrimento. E aí você se atira lá no pecado para poder preencher a tua mente, o teu coração e te esvaziar de tudo aquilo que te incomoda. Quando você volta para a tua realidade, começa a sentir a mesma coisa. E aí você começa a ter a certeza, então, a melhor solução para mim me sentir feliz é estar lá no pecado. Amado, as duas coisas são a mesma. O mesmo que faz você sentir prazer em estar aqui no pecado é o que está causando descontentamento em você. É como você entra numa padaria e você entra lá e sente aquele cheiro de pão fresquinho, né? Ou sente o aroma daquele bolo que você adora, ou daquele doce que você tanto gosta. Não estava nem com fome, mas fica só pelo aroma. Não é assim? Muitos são assim, né? Então, nós, com o pecado não é diferente. O pecado ele é contagiante, ele vai querer sempre te atrair. Porém, o texto está nos mostrando que o salário do pecado é a morte. Que se você quer buscar vida, você precisa conseguir controlar essas emoções, estes sentimentos, semelhante a alguém que quer, por exemplo, emagrecer. A pessoa quer perder peso, né? Ela vai ter que conseguir resistir às tentações, como se diz, né? Ah, como é bom chegar na sexta-feira e comer 3 pizzas tamanho família. Se você quiser perder peso, você vai ter que comer então meia, né? Ah, mas bispo, meia pizza família ainda é muita coisa, tá? Mas para quem comia 3 inteiro, já é um começo, né? Não é que nem aquele que é viciado em refrigerante, né? Quando está muito triste, vai lá e toma 2 litros. Ou seja, são pontos que estão destruindo com o teu corpo, porém, gera prazer. E aí que mora o problema. Porque tudo que gera prazer, nós temos uma forte tendência em não querer afastar, mas querer aproximar de nós. E nos justificarmos ainda. Ah, mas um pouquinho de vez em quando não faz mal a ninguém. O problema é que o pouquinho de vez em quando é manhã, tarde, noite, de domingo a domingo. Só que está tão habituado com aquilo, a comer aquele doce, a comer aquela pizza, a tomar aquele refrigerante, que nem se percebe que está usando em excesso. E quando alguém diz, tu devia tomar um pouco menos, mas eu quase nem tomo, é só de vez em quando, né? Eu só tomo quando tem, mas não falta nunca. Não, eu só como doce quando tem. Mas e quando não tem doce na tua casa? Sempre. Tu nunca vai emagrecer. Estou dando apenas um exemplo de pecado que trabalha essa questão do exagero com relação à saúde, né? Perceba que quando a gente consegue perceber o quanto o pecado é forte e ele usa as nossas fraquezas, daqui a pouco você não tem facilidade para ser atraído pelo pecado lá da prostituição, né? Lá vender o corpo em troca de dinheiro, né? Mas tem uma grande facilidade de cometer o pecado aqui do exagero na alimentação, do descuido com a alimentação. Ou seja, você não comete aquele, mas comete esse. Porque cada ser humano tem falhas diferentes, tem facilidades, gostos diferentes. E o inimigo, quando criou cada um desses pecados, ele criou para que o pecado venha gerar a morte. É o que nós estamos lendo. O pecado gera a morte. E cada pecado ele vai destruir a tua vida em uma determinada área de acordo com os teus gostos, de acordo com os teus prazeres.
E quando nós queremos lutar contra o pecado, nós não estamos lutando contra algo invisível. Não estamos lutando contra algo que não enxergamos, que não é palpável. Nós estamos lutando contra coisas visíveis, palpáveis, que fazem parte do nosso dia a dia. Porque o diabo, ele só vai entrar na tua vida se você estiver abrindo portas para que ele venha entrar. Se não há portas abertas em uma das áreas dos cerca de 140 e poucos pecados que a Bíblia cita, se você não está com uma dessas 100 e tantas portas abertas, o diabo não entra na tua vida, ele não entra na tua família, porque você está guardado, está protegido por Deus. As coisas acontecem, se abrem quando nós estamos permitindo, falhando, nos deixando levar por emoções, prazeres em uma destas áreas e por consequência estão destruindo alguma área da nossa vida. Como citamos a área da saúde, quem sabe você já começa a ter lá sintomas de pré-diabetes devido ao excesso de açúcar, né? Ou alguns tem o contrário, né? Tem falta, porque não gosta de doce. Está destruindo do mesmo jeito, né? É semelhante àquele que não come uma alimentação balanceada e com isso começa a ter falta de vitamina, começa a ter falta de ferro e outras tantos minerais que são importantes para o bom funcionamento do teu corpo. A tua despreocupação com a tua saúde é pecado. Você não está pecando no excesso, está pecando na falta, está te destruindo do mesmo jeito. Está permanecendo no quartinho do pecado porque ali é mais confortável. Eu vou comer um cachorro quente todo dia porque é mais prático, eu tenho muito compromisso, eu tenho muitos afazeres, mas isso vai destruir com a tua saúde. Mas Deus me entende. Deus te entende que tu quer ficar dentro do quartinho do pecado. Como que ele entende? O teu lugar não é aí. Deus quer que você saia disso e comece a raciocinar. Não adianta você ter excesso de coisas numa área e falta na outra. Não adianta você ficar acumulando coisas ao longo da tua vida, depois perder essas coisas para recuperar a tua saúde. Ou para tentar recuperar a tua família. Nunca deu a mínima para ela, quando perde quer de volta. Nem sempre é possível. Então é importante que nós venhamos ter em mente isso. Eu preciso sair deste pecado, deste estado de acomodação, deste lugar confortável, que é o quartinho do pecado. É bom estar ali, é mais fácil estar ali. Porque ali ele te dá opiniões o tempo todo, ele te dá ideias justificativas o tempo todo, ele te supre emocionalmente, porque você ainda é carne. E é preciso que nós venhamos morrer na carne para poder ressuscitar em Cristo. Percebam como as duas coisas não conseguem andar juntas. Ou eu estou com Deus ou não estou. Porque ou eu estou morto para o pecado, ou ainda estou cultivando e guardando ele. E o pecado não é algo que você coloca ali e ele fica sempre do mesmo tamanhinho. É que nem pão. Prepara uma massa de pão bem caprichada, né? E coloca dentro de um pote e fecha. E deixa lá. Ela vai continuar do mesmo tamanho? Não vai. O pecado também não. Cristo ele falou sobre isso uma vez, dizendo, se ele voltar e encontrar a casa vazia, adornada, o que acontece? Ele vem do mesmo jeito? Não, volta ele e mais 7 piores do que ele. Perceba, ele se multiplica, assim como o pão. Então nós precisamos conseguir aniquilar essas coisas na nossa vida, matar essas coisas na nossa vida. Abrir mão dessas coisas, afastar. Quem sabe, para você, uma Coca-Cola é veneno. O outro consegue, uma vez por mês, tomar lá um copinho. Você toma o primeiro gole e entra para dentro da garrafa, toma os 2 litros inteiros. Para você, larga de mão.
Larga de mão isso, não toma mais isso, exclui da tua vida. Perceba como é importante nós termos em mente isso, termos em mente o que nos mantém no quartinho do pecado e o que nós conseguimos viver no dia a dia, mesmo em meio a essas coisas e por elas não ser contaminado. Não ter o desejo de destruir o nosso corpo. Isso é pecado. Pecado é quando você tem o desejo e sente prazer em destruir a tua vida. Isso é pecado. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não vemos. Pecado é ter prazer em destruir a sua própria vida. Isso é pecado. Tudo que você for fazer que está destruindo a tua vida e você sente prazer, é pecado. É errado. Então perceba, Cristo quer que você viva, o pecado quer que você morra, por isso que ele gera morte. Por isso que a Bíblia toda diz que o salário do pecado é a morte. O versículo 23, o pecado gera morte, porque pecado é sentir prazer em destruir uma área da tua vida. Você fica feliz por isso, você fica satisfeito por isso. Você não pode comer doce em excesso, mas você senta e come um pudim inteiro, porque aquilo te gera prazer. Isso é pecado. Sentir prazer em destruir uma área da tua vida. Cuidado com isso. Nós precisamos ter domínio da nossa própria vida. Nós temos que sermos servos do Senhor, como diz o versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Você começa a conseguir vencer o pecado quando você começa a sentir prazer em fazer aquilo que cuida de você, que cuida daqueles que você ama. É nesse momento que você começa a se afastar do pecado. Você consegue amar a tua família quando os teus gestos são para zelar, cuidar da família e não destruir com ela. Entenda como é importante nós conseguirmos entender como os opostos aqui nunca vão se atrair. Porque um quer destruir com você, gerando em você prazer nisso. Lembre-se que a Bíblia fala que tudo, quanto fala no mundo espiritual, tudo não pode ser feito por força ou por violência, tem que ser feito por amor, tem que ser feito por livre e espontânea vontade. Por isso que o pecado, ele gera prazer em você destruir uma área da tua vida, porque daí você faz de forma espontânea. Você sabe que aquilo está errado, mas você vai e faz porque aquilo te gera prazer. Você vai e fala mal do teu irmão, vai e fala mal da tua vizinha. Você sabe que aquilo é errado, mas isso te gera prazer. Você fala mal do pastor A, B ou C, você fala mal do irmão A ou B, você sabe que isso é errado, mas isso te gera prazer. Só que isso está gerando morte na tua vida. Isso está gerando sofrimento lá na vida do teu irmão e, por consequência, em você também. Porque tudo que você faz aos outros, você está fazendo para Deus. Tudo que fizeres contra um dos meus pequeninos, o fazeis a mim. Tenha em mente isso. Se o pecado é o ato de gerar alegria em nós de nos destruir. Se você está sentindo prazer em algo que destrói a tua vida, isso é pecado. Muda nisso. Luta contra você. Luta contra o teu pensamento. Luta contra o teu coração. Luta. Se é que ainda é possível você conseguir mudar nisso. Se é que ainda é possível, porque o apóstolo Paulo diz lá em Tito que há casos que a pessoa não consegue voltar atrás mais. Ela está tão
dominada por aquilo, ela está tão enrolada naquilo, ela está tão escravizada naquilo, que independente do que tu fala, que tu diga, ela vai continuar errando, ela vai continuar falhando, ela vai continuar do mesmo jeito, da mesma forma, pois o pecado já tomou conta de 100% já. Não tem nada mais para Deus trabalhar, não tem nada mais que Deus consiga fazer, não tem nada mais que Deus consiga alterar, ou seja, em si mesmos já estão condenados. Que você não seja assim. Cuidado, o pecado, como eu disse, é que nem o pão. Ele começa pequenininho aí no teu coração, ele vai crescendo, crescendo, crescendo e tomando cada vez mais conta, cada vez mais lugar. E quando você percebe, falar mal de alguém, criticar alguém, falar mal de um parente teu, de um conhecido teu, vira hábito, vira algo prazeroso que você faz, cheio de razão. Isso gera emoção em você. Isso gera felicidade em você, porque você se sente que está falando a verdade. Lembre-se, a verdade veio para nos libertar, nos salvar, veio para ajudar. A liberdade não veio para destruir ninguém. Cuidado com isso que você chama de verdade, né? Pois Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz que ele não veio para destruir ninguém, ele veio para salvar. Se aquilo que tu chama de verdade está destruindo, magoando, cala-te, Satanás, em nome de Jesus. Cala-te, em nome de Jesus. Que você possa vir o que o diabo faz? É esse o diabo que está nela, que quer te matar, que quer destruir, que quer que tu continue lá no mesmo pecado. Continue no mesmo erro, continue na mesma falha, continue sentindo prazer naquilo que você tem feito. Continue sentindo, achando que você está falando a verdade, mas eu estou falando a verdade, mas a tua verdade, ela tem trazido paz e felicidade ou tem destruído os outros? A verdade que Jesus Cristo defende, ela veio para salvar, para restaurar, ela veio para renovar, ela veio para nos fazer feliz. Ela não veio para causar infelicidade, ela não veio para causar tristeza, ela não veio para trazer problemas, ela não veio para isso. Cuidado, que você não venha estar enrolado nesse emaranhado, preso nesse quartinho do pecado, achando que tudo que você faz é o certo, é o correto, é o justo, e na verdade você não está nem perto disso. Você está se enganando e se iludindo a si mesmo. Cristo alertava em muitos momentos: a vossa boca me louvam, mas o vosso coração está longe de mim. Que você esteja com Deus, que você esteja unido em Deus, que você esteja apegado em Deus, que você possa praticar a verdade, praticar a justiça, que você possa fazer aquilo que realmente representa a ação de Deus e de Cristo sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Cuidado para que você não venha estar achando que está servindo a Deus e por muitas vezes está muito longe dele. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Muito obrigado por assistir a mais esta mensagem. Gostou? Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com os seus amigos e até o próximo vídeo, querendo Deus.